Eu vou gravar segurando o microfone assim, em vez de colocar na minha camiseta como eu geralmente faço, por dois motivos. Primeiro, porque eu acabei de chegar em casa da minha caminhada matinal, tô todo suado, não quero colocar o fio aqui por dentro, todo melado, não quero. E o segundo motivo, que é o mais importante, esse é o tipo de vídeo que eu começo de boa, avaliando as nuances, tentando ver os lados, né, tentando ver os argumentos, pelo menos ouvir os argumentos dos dois lados para chegar numa conclusão, né, mais pautada na lógica, no diálogo, etc e tal. Mas eu sei que é o tipo do vídeo que eu vou começar de boa e vou terminar gritando. Então eu já deixo o microfone longe para não estourar o som. Estou pensando nos seus tímpanos. A cidade do Rio de Janeiro foi paralisada por 4 horas hoje quando um homem tomou um ônibus e os seus passageiros como refém. Armado, né? A gente vai chegar nisso já já, mas até onde se sabia estava com uma arma e havia até espalhado combustível pelo ônibus, ameaçando de atear fogo. O cara pedia 30 mil reais e obviamente uma rota de fuga ali, e os policiais tentaram negociar com o cara por mais de 4 horas, conseguiram que 6 passageiros fossem liberados, mas ainda tinha vários lá dentro, a situação era bastante tensa, né? É um problema. Ou era, porque num momento de vacilo, o sequestrador foi para fora do ônibus para jogar algo na direção da polícia, ali, dos negociadores, e aí ele foi abatido por um sniper da polícia. O incidente se encerrou com apenas uma vítima fatal, o próprio sequestrador. Ainda não se sabe muito sobre o caso, quem era o maluco e tal, mas daqui a algumas horas a gente vai descobrir um pouco mais. O que a gente certamente sabe é que tem um monte de gente já pulando na situação para criticar a ação da polícia. E eu, como geralmente é o caso, entendo a motivação. A polícia no Brasil tem uma certa infâmia de ser um pouco beligerante, de atirar primeiro e fazer perguntas talvez 2 dias depois. Eu entendo isso. A gente tem casos de excessos da polícia em que ela agiu com imprudência, o que acabou acarretando na morte de um dos envolvidos, né? No caso, o sequestro do ônibus 174 foi um caso claro, né? Em que o sequestrador já estava saindo do ônibus, estava com um refém, um cara do BOPE foi lá e afoito, não lembro nem se era o BOPE, na verdade, posso estar difamando o bom nome do BOPE, não sei, era um policial, né? Um dos policiais se apressou e né, agiu com imprudência e, como resultado, acabou morrendo a refém lá, né? Foi um caso em que a polícia realmente fez merda. E, naquela ocasião, uma das coisas que se perguntaram muito é por que não chegou um atirador de elite nas muitas ocasiões que teve o que os polícia gringos chamam de clear shot, quando tem uma linha de fogo não obstruída entre o atirador de elite e o bandido lá. Por que não derrubaram o cara com um sniper, assim, salvando a vida daquelas pessoas, né? No caso da vítima do sequestro, né? Foi uma das críticas que fizeram no caso. Um outro caso de sequestro semelhante que acabou mal para refém foi o caso da moça Eloá. Em outubro de 2008, a garota Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, foi tomada como refém pelo ex-namorado Lindbergh Alves. E mesma situação, o cara aparecia na janela e tal, tinha amplas oportunidades para neutralizar o maluco. Acabou-se não fazendo isso. E o que aconteceu? A moça Eloá morreu há 11 anos atrás. Talvez tendo aprendido as lições desses casos aí, a polícia decidiu então, né, eu imagino que já era, tipo, a ordem operacional ali da situação era o seguinte: olha, a gente não quer que morra ninguém, ainda mais, né, tem um monte de gente vendo a situação, a ponte tá bloqueada, né, mídia e tal, embora a polícia tenha pedido pra mídia se afastar e tal, pra ajudar ali nas operações, mas, obviamente, eu imagino que sabia-se, mano, se morrer gente aqui nessa situação, ao vivo, na frente de todo mundo, vai ser uma desgraça, a gente não pode permitir um negócio desse, a gente tem que priorizar a vida desses caras a qualquer custo, o que é o óbvio. É bizarro que eu tenho que falar isso, mas isso é o óbvio. Quando tem uma pessoa armada ou aparentemente armada, porque a gente ia descobrir mais tarde, a polícia não sabia no momento, que era uma arma de brinquedo, mas a gasolina era de verdade. Quando alguém tá colocando a vida de inocentes em risco dessa forma e passam-se horas de negociação e a pessoa ainda não desiste, né? Ela abriu mão de o cara abriu mão de alguns reféns, beleza, mas a situação ainda tem vidas inocentes ali dentro. Mesmo que fosse uma pessoa só, um refém só dentro do ônibus, ainda é um problema. Eu imagino que a ordem operacional é o seguinte: olha, se você conseguir o tal do clear shot que a gente falou mais cedo, derruba esse filho da puta. Eu imagino que devem ter falado dessa forma. E foi o que fizeram. No momento que o cara pisou fora do ônibus, foi abatido com um tiro certeiro de sniper. O suspeito, né, a gente tem que falar assim por motivos legais, foi então neutralizado. O que no jargão militar, meu amigo, não significa chegar e deram cócega nele, não significa, né, mano, tem gente que acha, eu acho que tem gente que pensa que o treinamento militar é que nem nos filmes, que o cara chega, dá um tabefe assim, pá, no pescoço do maluco, e aí o cara joga a arma longe e cai desmaiado e fica ali desmaiado pro resto do filme. Eu acho que o pessoal pensa que é assim. Não é assim.
Quando alguém tá armado, pondo vidas em risco, a polícia chega, tenta negociação, mas é muito claro, se você puder neutralizar esse cara, oferecendo o mínimo de risco possível de vida pros reféns, fazer o quê? Senta o tiro. Aí é claro, como sempre é o caso, chegou a galera, ah não, mas a polícia, puta, a polícia já chega atirando, a polícia matou o cara tinha só uma arma de brinquedo, ah não sei o que, não, mas a polícia. Como é que numa ação policial que salva a vida de todos os inocentes envolvidos, os caras ainda conseguem criticar a polícia, mano? São especialistas em ações táticas, tá ligado? Da Wikipédia. São os caras que não passam no mapa no Rainbow Six, ou filho da puta. No próximo sequestro, vamos pegar... Sabe o que a gente faz? No próximo sequestro, dispensa os negociadores, dispensa o BOP, dispensa a atirador de elite, dispensa todo mundo. Não precisa nem fazer o perímetro ao redor. Deixa quieto. Sabe o que a gente faz? A gente vai no Twitter, pega essa galera, leva pra lá e faz eles resolver o negócio. Porque eles são os especialistas da parada. Sabe o que a gente faz? Pega alguns membros, familiares dessa galera, bota no ônibus também, pra ver quão rápido eles implorariam por um tiro certeiro de sniper na cabeça do vagabundo quando é a senhora sua mãe sentada ali na frente, quando é a sua mãe que o cara tá segurando e colocando contra a janela do ônibus. Ô filho da puta! Não pense que porque eu tô aqui com raiva dessa revelação da galera, eu tô completamente alheio das situações socioeconômicas que fazem a pessoa cometer crimes. A pessoa que comete crimes, de forma geral, não é o cara que acordou e falou assim, sabe de uma coisa? Cometerei uns crimes hoje, eu acho. Eu acho que uma boa parte das pessoas entende que não é tão simples assim, que não é tão simples como, ah, bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, tem que linchar, tem que dar porrada, tem... Eu sei que não é assim, a gente sabe. Só que presta atenção no negócio, presta atenção aqui no negócio. Quando você e a sua comunidade se movimentam em peso para condenar uma ação policial que salvou todas as vidas inocentes presentes, que deu ao bandido 4 horas de negociação. Quando você faz isso, quando você se presta a esse papelão ridículo, você que, como eu falei, não passaria do primeiro mapa de Rainbow Six, mas tá se achando o especialista apto para julgar as operações especiais militares de um local onde você não estava presente, você não conhece todos os fatos, tu nunca segurou uma arma na tua mão, então cala a tua boca! Quando você faz isso, você tá reforçando o papo da galera que fala assim, ah, olha essa galera com peninha de bandido, olha essa galera com peninha de bandido, não tem pena do trabalhador, não tem pena do cidadão inocente, tá com pena do bandido, leva pra casa. Você tá reforçando, você é aquele espantalho que eles adoram poder dizer, tá vendo, estávamos certos, não tem compaixão com o trabalhador inocente, só tem peninha de bandido, Você está reforçando a narrativa deles, você está dando de presente pra eles exatamente o ponto que eles mais querem, e com isso, vocês vão reeleger o Bolsonaro em 2022, seus filhos da puta, pelo amor de Deus, acordem, acordem! Vagabundo entrou num ônibus e estava aterrorizando o cidadão inocente com arma, que até então achava que era de verdade, com gasolina, estava ameaçando até a fogo no ônibus e matar a galera queimada, maluco. Aí vem a polícia e salva as vidas dos envolvidos. E aí os caras começam, ah, mas por que não atirou na mão? Por que não atirou na arma? Por que não atirou na perna? E toda santa vez a gente tem que explicar pra esses mongoloides que não existe esse negócio de atirar na mão, atirar na arma, atirar na perna, isso não existe. No treinamento militar, o que eles fazem é center mass, que é o tiro que tem mais chance de neutralizar, que no contexto operacional militar significa matar o suspeito, o cara que tá armado, o cara que tá colocando a vida de inocentes em risco. Não tem isso, mano. É aqui, ó. É onde tem, primeiro, a maior probabilidade de acertar de fato o alvo, porque quando você dispara contra um inimigo armado, o disparo vai alertá-lo, ele pode fazer algo imprudente, ele pode então matar os seus reféns de retaliação, né? O disparo, ele entrega uma posição tática. Então o disparo pra resolver uma situação como essa tem que ser um só, essa é a ideia. Disparou, o cara caiu, vai em cima, chuta a arma, prende se possível. Aí eu fico assim, ah não, mas o que vocês queriam? De boa mesmo. Vocês queriam que o negócio se estendesse por várias horas? E aí virasse outro, sei lá, ônibus 174, onde morreu uma inocente? Que virasse outro lá sequestro da menina Eloá? Vocês queriam que não, tem que esperar até o cara atirar contra o refém, aí quando a bala estiver no ar, aí o sniper atira na bala, porque só aí a ação
contra o bandido está legitimada, porque aí ele realmente tentou matar. Nem assim não pode, sabe por quê? Porque o cara atirou, você não sabe se a bala ia pegar no inocente. Então o que você tem que fazer é o seguinte, você chama algum engenheiro da NASA, aí você escaneia o espaço tridimensional ao redor do ônibus, aí quando o bandido atirar, você rola uma simulação pra ver onde a bala vai pegar, e se a bala estiver apontada pra direção de um refém, aí sim o governador pode falar assim, ok, atira na bala, aí atira na bala, e aí só assim o tiro tá justificado. Como eu falei, é fácil você falar isso aí, porque não era sua mãe, não era seu irmão, não era sua namorada, não era o seu marido dentro do ônibus, não era você desesperado, achando que, puta que pariu, hoje quando meu marido saiu pro trabalho, eu falei assim, muito brevemente com ele, não dei aquela atenção, não dei aquele carinho, e aquela foi a última vez que eu vou ver meu marido em vida. Não foi você que passou por esse desespero absoluto de achar que a sua pessoa amada não vai voltar pra casa. Você de repente brigou com a sua namorada e foi trabalhar, tá lá no ônibus preso com um vagabundo com arma na sua cara, com gasolina espalhada pelo negócio, e você pensando, puta, eu não devia ter brigado com ela, mano. Aquela foi a última vez que eu vi ela em vida. Não era você, então é fácil pra caralho, é fácil pra caralho. É ridícula a cena do Witzel pulando lá do helicóptero e celebrando, né, de forma como se fosse uma partida de futebol. Eu concordo que é um pouco ridículo mesmo. Mas fazer o quê, mano? O cidadão tá, de forma geral, à mercê da bandidagem. O que se espera de uma situação como essa? Num país com 60, 70 mil assassinatos por ano, o que se espera de uma situação dessa é, pronto, mais uma estatística, um monte de gente vai morrer aí. Quando você contextualiza no sentido de é um cara pulando e celebrando a morte de alguém, eu concordo que isso é ridículo, mas eu não consigo culpar a pessoa que vê como uma vitória todos os inocentes sobreviveram e só quem morreu foi o bandido. Eu não consigo julgar essa pessoa. Quando, novamente, é uma pessoa que tá vivendo num contexto de um país onde se mata mais do que em zona de batalha, de guerra mesmo. Então, puta que o pariu. Negócio seguinte. Meu Deus do céu, velho, é uma desgraça, é uma inversão de valores absurda. Ai, 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 ai.